bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos Mãe Renata Responde. Recebemos aí várias perguntas, já estava há um tempo aí devendo, né? Mais um videozinho desse para você. A gente tem lá na nossa playlist, nós temos 3 vídeos com a Mãe Renata Responde e agora nós vamos fazer o 4º vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Mas antes disso, eu peço para que vocês vejam a minha camiseta. Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. O bordão da mãe já está acabando, tá? Porque os orixás já estão terminando. Aí a gente vai entrar com as entidades, né? Falta só 2 orixás. Depois eu vou com as entidades, tá bom? Espero que vocês gostem. E estão gostando, viu, gente? Porque os pedidinhos, ó, todo dia aí tá chegando pra gente. Agora sim, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações em todas, curtam, compartilhem e acompanhem a gente aí pelas redes sociais, tá bom? Então vamos à primeira pergunta. Tem a colinha aqui, né, gente? Porque era muita pergunta, tá? Uma determinada falange de entidade necessariamente precisa trabalhar com um orixá específico ou isto pode variar? Pode variar. Não necessariamente, um exemplo, o caboclo pena branca. O caboclo pena branca, ele trabalha na linha, né, do orixá Oxalá. Mas também o caboclo pena branca, determinados trabalhos, ele vai trabalhar na linha de Oxóssi. Depende de qual a situação, eu falo que depende do consulente, né? Depende de qual situação que vai ser trabalhada. Mas esse orixá, algumas entidades são específicas de um determinado orixá, como eu acabei de falar. Pena branca trabalha sobre o orixá Oxalá, porém ele também faz determinados trabalhos usando a força do orixá Oxóssi, ou seja, qual o outro. Eu estou falando de Oxóssi porque é algo que eu vivi dentro da casa, é algo que eu vivi dentro da Tuque, quando ele foi fazendo determinado trabalho. Então ali a gente viu que ele não estava vibrando na força de Oxalá, e sim necessitando aí da força de Oxóssi, tá? Então tem essa possibilidade, sim. Depende muito aí do trabalho que eles vão fazer, tá bom? Até mesmo porque, gente, independente do orixá, eu falo que todas as entidades estão trabalhando para o bem. Todos os orixás, divindades, praticam, né, o bem, tem a luz do bem, a luz do amor, a luz da caridade. Então, por que não trabalhar literalmente aí para 7 linhas, né, para todas as linhas aí dos orixás, tá? Então a resposta é sim. As entidades leem pensamento? A mãe Renata de vez em quando, mas as entidades não. Vou explicar para vocês por quê. Gente, porque eu lembrei de casos aqui, né? E os meus casos de terreiro, né? Durante a gira, a gente começa a gira, tem os filhos entram, a defumação e tudo mais, e a mãe sempre vai dar boa noite aí para assistência e trazer uma palavra. Muitas vezes eu estou voltando, né, eu vou até a corrente lá, a divisão da assistência e do congá, muitas vezes já estou voltando, né, mais próximo do altar para a gente dar continuidade no trabalho. E aí eu escuto, né, uma vozinha questionando algo. Se é algo que eu acho que vale a pena responder, eu volto para trás no mesmo pé, vou lá pertinho da corrente e respondo a pergunta que a pessoa estava fazendo em pensamento. Então, né, ler pensamento, isso é uma telepatia, tá? Então, eu falo que é um tipo de mediunidade também. Então, a pessoa respondeu, perguntou e eu respondi, toma lá da cá. Até mesmo porque, assim, depende da pergunta, eu não vou responder, não cabe responder porque a gente está na gira e tudo mais. Mas se diz respeito ao nosso trabalho do dia, se diz respeito a um questionamento sobre a entidade que vai trabalhar e tudo mais, eu volto sim para responder. Agora falando da entidade. Entidade, ele lê pensamento porque assim, eles são energia, eles sabem tudo que está principalmente no nosso coração e o que se passa assim no nosso pensamento. Porém, a entidade, ela não invade o nosso livre-arbítrio.
Então, jamais uma entidade, a entidade está lhe orientando o consulente e jamais o consulente não está concordando com a entidade, por exemplo. Isso acontece muito, mas muito, principalmente quando você está contrariando, né, o consulente. Porque assim, o consulente muitas vezes, ele não quer saber se a entidade está orientando ele para o melhor. Ele está se contrariando porque ele não está ouvindo aquilo que ele quer, não é? Então, a partir daí, a entidade percebe, né, os pensamentos, a vibração, a entidade percebe que a pessoa está contrariada. Então, só que a entidade faz a parte dela, orienta, não entra no livre-arbítrio da pessoa, tá? Então, a pessoa que tem que tomar a decisão dela, se vai ouvir aquilo que a entidade orientou ou não, tá? Então, a entidade, ela não, embora ela saiba o que a gente pensa, ela jamais vai expor dessa forma. Então, assim, quando vocês estiverem diante de uma entidade, não coloca isso em prova. Tem muita gente, eu falo isso até pelo meu trabalho das cartas, tem muita gente que senta lá e fala, olha, alguma coisa te trouxe aqui, né, um foco, alguma... Não, fala aí, eu vim só para te ouvir. Aí, quando eu começo, a pessoa tinha um foco, sim. A pessoa tinha uma pergunta. Ninguém vai parar numa mesa de tarô se não tiver algo para perguntar. Se não estiver passando por algo ali no momento que queira mudar aquela situação. Então, quando você está diante de uma entidade, também, você não saiu da sua casa, você não veio para o centro, você não veio aqui, né, passar algumas horas com a gente, com as entidades, por nada. Então, escuta o que eles têm para dizer. Mas não questiona, não coloca a prova, né? Senão não fica ruim para a entidade vai continuar aqui fazendo o trabalho dela. Só que vocês acabam perdendo uma oportunidade de repente ouvir algo que mude, sim, a vida e a caminhada de vocês. E de novo eu falo com propriedade. Vamos mais uma. Passei em consulta em 2 lugares diferentes com entidades que tinham o mesmo nome. Isso é possível? Trata-se do mesmo espírito? É possível, porém não é o mesmo espírito, né? Existe as falanges. Então, o pena branca, ele vai incorporar aí em N centros numa segunda-feira, quando é gira de caboclo. Então, não significa que o pena branca que me acompanha é a mesma pena branca do terreiro ali do vizinho, tá? Então, a entidade em si, a entidade pode ser a mesma, a falange, né, o nome pode ser, a forma de se apresentar. Porém, o espírito é outro, tá? Muitas vezes, para vocês terem ideia, quando a pessoa está mais assim em desenvolvimento, a pessoa ainda não sabe como sentir, né? Sentindo a vibração, mas não sabe quem é. Muitas vezes a pessoa acha que é um caboclo que está ali e na evidência eu vejo que não é um caboclo, é um boiadeiro, é um baiano, entendeu? Por isso que assim, nas giras de desenvolvimento, a gente deixa muito claro aqui a palavra sentir. Eu não quero que eles se apeguem ao ponto que a gente vai tocar. Eu não quero que eles tragam a entidade do ponto que vai ser tocado, do ponto que foi chamado. Não, eles vão sentir. E através desse sentir é que eles vão começando a sentir a diferença, né, da vibração de cada entidade, tá? Então, cada espírito é diferente. Muitas vezes se apresenta como um caboclo e é um espírito vestido de monge aí do lado da pessoa. Isso acontece por quê? A forma como ele é aceito, a forma como ele desencarnou e assim, nessa encarnação que ele foi um monge, que ele evoluiu e entrou na falange dos caboclos, então não necessariamente ele fosse um caboclo, tá? Só para vocês entenderem a diferença aí da falange, ela leva o nome, mas muitas vezes não carrega o arquétipo, né? Daquele nome, mas sim um outro espírito, tá bom? Sempre tenho intuições sobre entregas que preciso fazer, velas e banhos. O que devo fazer? A intuição, gente, eu falo que é assim. Do mesmo jeito que os espíritos, as nossas entidades, elas podem sim nos intuir, se a gente não estiver preparado, os espíritos zombeteiros também. Qual a diferença? Eu preciso primeiro identificar isso. Eu preciso saber se realmente essa intuição está vindo de uma entidade.
Ou está vindo do meu ego, da minha vaidade, que tem muito disso também, né? Mas vamos supor aqui que seja da entidade. Se você está dentro de um terreiro, se você está desenvolvendo, se você acredita, se você é um simpatizante que está ali assíduo, né, no terreiro, se envolve, né, com toda essa energia semanalmente, aí sim eu falo que você pode aceitar aquela intuição. Se for banho, por exemplo, que mal vai fazer um banho, né? Dependendo aí da forma, de novo, Umbanda tem fundamento. Então o equilíbrio das ervas é importante. Então se você intui de tomar um banho de manjericão, se você intui de tomar um banho com a espada de São Jorge cortada em 7, se você intui de tomar um banho com boldo, aí sim você não tem que se preocupar. Agora, se começar essa intuição misturar muitas ervas, eu prefiro que você entre em contato com a Mãe Renata, tá bom? Para a gente esclarecer isso melhor. Vela. A partir do momento que você acende uma vela branca, você oferece ela ao seu anjo da guarda, né, para você ter esse fortalecimento diante ao seu anjo da guarda. Se você acende uma vela para Oxalá, se você acende uma vela vermelha para algum, ou azul para algum, isso depende aí, falando de algum, porque é o mês dele ainda, né? Se você acende para algum, pedindo os seus pensamentos, se você está pedindo coisas boas, não tem porquê essa sua intuição não te trazer bons frutos. Tá? Então eu falo que vocês têm que prestar muita atenção de novo no seu sentir, porque se eu estou com raiva, se eu estou brava, se eu estou magoada, se eu estou isso, você acha que quem chegou perto de você, será que foi a sua entidade mesmo? Será que foi um espírito de luz? Porque espírito de luz não consegue passar essa barreira. Então é isso que vocês precisam prestar atenção, de novo no sentir, o que vocês estão vibrando, a frequência, vibração, magnetismo. Ó ele trabalhando aqui de novo. E é isso, tá? Outra. O que eu posso fazer e o que eu não posso... Não, o que eu posso pedir e o que eu não posso pedir para as entidades. Você não tem que pedir nada para a entidade. Nada. A entidade, na verdade, gente, ela tá ali... num trabalho, né, o passe, é aquela troca de energia. A entidade sabe o que você precisa, por isso que eu falo que vocês não precisam pedir nada. Então, na abertura do trabalho, eu sempre falo qual a energia que aquela entidade trabalha. Por quê? Os boiadeiros, por exemplo, né, os boiadeiros, baiano, é uma linha que trabalha muito a questão do trabalho mesmo, né, o trabalho físico. Se eu estou desempregado, eu venho numa gira, qual o pensamento que eu vou ter? Eu vou ter o pensamento de que eu quero que os caminhos abram para eu poder ter essa oportunidade de trabalho. Então, é isso que a entidade vai trabalhar em você, a sua energia, para que você receba, né, aquilo que está no seu caminho. Então, por isso que eu falo, diante de uma entidade, o menos é o mais, pode ter certeza, porque você não precisa muitas vezes abrir sua boca. Deixa a entidade trabalhar, deixa a entidade fazer a parte dela. E aí sim, se você precisa desabafar, é diferente, né? Então você está conversando com a entidade, você está desabafando, você está colocando os seus sentimentos para fora. Aí sim, ali a entidade vai te acolher, a entidade vai ter uma palavra, mesmo que seja uma palavra para puxar a sua orelha, mas é uma palavra de amor, porque ela não quer que você se perca. Ela vai te dar carinho, ela vai te dar um aconchego, ela vai aceitar realmente, vai dar o colo e o ombro dela para você ouvir. Mas não entre nessa de pedir para a entidade, então até eu vou pedir para a entidade para ficar rico, eu vou pedir para a entidade um trabalho. Não, a ação e a atitude é sua. Então a entidade, e até mesmo porque tudo que a gente reza, tudo que a gente pede em oração, tem muitas coisas que a espiritualidade vai fazer o checklist lá. Sabe para quê? Para ver se a gente é merecedor daquilo. Então por isso que eu falo, a gente não tem que pedir, a gente tem que confiar que eles sabem qual é o melhor para a gente. E a partir daí sim,
a gente aguardar, né, trabalhar, fazer a nossa parte, porque não adianta, ó, cruzar os bracinhos, porque aí nada vai acontecer. Então eles nos fortalecem, eles abrem o nosso caminho, tá? Eles dão uma desbravada nesse caminho aí a princípio. Para quê? Para que a gente esteja bem, para ir buscar, para que a gente tenha ação e atitude. Então, ó, além de proteção, não peça nada para a entidade, tá bom? Deixa que ele faz a parte dele. E os dedinhos estão começando ali, acho que a gente vai ter que ir para Mãe Renata Responde 5. Vou deixar para o próximo vídeo, então, as outras questões, tá bom? Já se inscreveram? E assim, algumas questões aqui eu sei que eu já até falei nos vídeos anteriormente, de um jeito ou de outro, né? Às vezes não é o tema principal, mas assim, tudo vai envolver a Umbanda, tudo vai envolver o médio, tudo vai envolver energia, tudo vai envolver entidade. Então, de um jeito ou de outro, eu já respondi isso de alguma forma aqui para vocês, tá bom? E os dedinhos estão lá atrás da câmera. Já se inscreveram? Já curtiram? Compartilhem aí com os amigos, compartilhem nas redes sociais, porque pela lei divina nossas palavras estão chegando a bastante gente e isso eu recebo os feedbacks, eu recebo os comentários, recebo as perguntas, né? Por isso que a gente está trazendo aqui nos vídeos de hoje. Então compartilhe, que isso eu tenho certeza que vai ajudar a gente e muita gente, tá bom? Acompanhe a gente aí nas redes sociais. E o leque caiu. O povo fica com os olhos desse tamanho assim, ó. Quando acontece alguma coisa aqui. O Dani estava dormindo, até acordou. Gente, gratidão por estarem comigo até o final desse vídeo. E falando do quê? De Umbanda. Falando sempre, ó, de coração para os corações de vocês. Até o próximo vídeo.